Eu compartilho com você a seguinte mensagem nessa noite: trocando a verdade por mentiras, os perigos da rejeição de Deus. Repito mais uma vez: trocando a verdade por mentiras, os perigos da rejeição de Deus. Amém? Vamos orar antes. Pai Celestial, aqui nós estamos reunidos como igreja, como comunidade de fé, e em volta, Senhor, da Tua mesa, como Teus filhos, nos aproximamos para recebermos o Teu conselho, para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos ser ensinados pelo Senhor, nós queremos viver baseados na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor. Por isso te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu quero introduzir esse assunto a partir de uma pergunta fundamental que toca a vida de todos nós aqui. E essa é uma pergunta tão fundamental que durante a história da humanidade ela já foi respondida tantas vezes e de tantas maneiras. E a pergunta é a seguinte: qual é o propósito da nossa vida? Qual é o sentido da existência? Qual é o sentido da vida? Durante toda a trajetória da história humana, quando o ser humano se dá por si, percebe-se como um ser existente, ele faz essa pergunta: por que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Qual que é o propósito da minha vida? E para essa pergunta existem muitas respostas, e inclusive no nosso tempo nós temos respostas muito conhecidas para essa pergunta. A primeira resposta que a nossa cultura, o nosso tempo oferece para essa pergunta de qual é o sentido da vida, qual é o propósito da existência, está na busca de satisfação pessoal. O que nós comumente chamamos aqui na América de o sonho americano. As pessoas respondem essa pergunta sobre o sentido essencial da vida dizendo o seguinte: olha, o propósito da vida, o sentido da vida é viver para minha satisfação, é viver para minha realização pessoal. E isso toca a conquista de bens materiais, isso toca a ascensão social, isso toca o reconhecimento, a fama, e isso toca a satisfação do prazer. Então, uma das respostas que as pessoas dão a essa pergunta fundamental de qual é o sentido da vida, por que eu existo, é: olha, eu existo para fazer a minha vontade, eu existo para garantir a minha própria satisfação. E isso pode passar tanto pela aquisição de bens materiais, como isso pode passar pela minha ascensão social, como isso pode passar pela promoção da minha identidade, do meu nome, como isso pode passar pela satisfação do meu prazer, a busca pela satisfação do meu prazer. Uma outra resposta que poderia ser dada a essa pergunta seria: a razão da minha existência, a razão pela qual eu existo é para minha elevação espiritual, é para uma busca de espiritualidade. Hoje nos nossos dias se fala muito de espiritualidade, se fala muito sobre você ter uma vida saudável, e um dos pilares que toca essa vida saudável é a prática da vida espiritual. Há alguns anos atrás, no século passado, um dos grandes expoentes do século passado, Friedrich Nietzsche, dizia o seguinte: que Deus estava morto. Nietzsche dizia que o Deus dos cristãos havia morrido. Com o avanço da ciência e o crescimento da intelectualidade humana, o assunto Deus se perderia. Mas para surpresa de Nietzsche, ao invés de Deus morrer, o assunto Deus explodiu. E nós vivemos em um tempo em que todo mundo fala de espiritualidade. Todo mundo entendeu que para eu ser devidamente saudável, eu não posso só cuidar do corpo e do emocional. Todo mundo tem uma parte espiritual e nós precisamos cuidar dessa parte. O problema é que não necessariamente a nossa sociedade diz que essa saúde espiritual passa pelos caminhos da fé cristã.
ela pode passar por qualquer vertente espiritual. Você precisa de espiritualidade. Não é que você precisa de Jesus, mas você precisa de espiritualidade. E essa espiritualidade pode estar vinculada a qualquer tipo de expressão religiosa. Tanto o ocultismo quanto as religiões orientais, não importa. Para você ser devidamente saudável, de alguma forma você tem que estar conectado com alguma busca de espiritualidade. Ou seja, uma outra resposta então seria a elevação espiritual. Uma terceira resposta, irmãos, seria a que vem do ateísmo, ou da negação da existência de Deus. Esse pessoal mais calcado na racionalidade, no racionalismo, no empirismo, nas coisas mais científicas, eles vão dizer que a razão da vida é usar a razão para o desenvolvimento tecnológico, para que a tecnologia e o avanço da ciência supere os desafios da existência humana, para que a tecnologia e o avanço da ciência supere a fome, a mortalidade, supere as doenças, para que enfim, através da tecnologia e da ciência, o mundo possa se tornar então o lugar perfeito, o lugar onde não vai haver fome, injustiça, onde não vai haver nenhum tipo de doença, de miséria. Afinal de contas, a ciência é suficiente para dar resposta para todos esses dilemas. Então uma primeira resposta seria: olha, a razão da minha vida é satisfazer a mim mesmo. A segunda, a razão da minha vida é transcender espiritualmente. Ou a razão da minha vida seria me tornar extremamente racionalista e buscar na ciência a resposta para os meus dilemas. E uma quarta resposta, irmão, seria: a vida não tem sentido, que filosoficamente nós chamaríamos de niilismo. O que é o niilismo? É a constatação de que a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Não existe uma resposta satisfatória para essa pergunta. Então a vida não tem sentido, ela não tem propósito. E infelizmente muitas pessoas que chegam a essa conclusão, por se tratar de não ter propósito à vida, elas pensam que a melhor coisa que elas podem fazer para si mesmos é tirar a sua vida, é dar cabo da sua existência. Afinal de contas, a vida não tem sentido. Mas eu quero que você leia um texto comigo, por favor, das Sagradas Escrituras. Abra aí comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1. E na verdade, se puderem projetar para a gente o texto aqui, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu leio com você aqui na Nova Versão Internacional esse texto, e ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pode seguir, por favor? Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de tal forma que os homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou os homens à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Pode seguir, por favor? Foi aí, acabou, né? Isso, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheias de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Pode seguir, por favor? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E o último texto, o último versículo. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam o que as praticam. Irmãos, preste atenção. Na visão de Paulo, existe uma pergunta que é mais fundamental do que a pergunta qual é o sentido da vida. E para Paulo, a pergunta mais fundamental para o sentido da vida é: Deus existe? Na visão de Paulo, na visão do escritor aqui de Romanos, o apóstolo Paulo, Paulo diz: antes de nós perguntarmos qual é o sentido da vida, nós deveríamos perguntar: Deus existe? Porque se Deus existe, irmãos, existe um sentido absoluto que procede dele para toda a vida humana. Se Deus existe e Ele é o Criador por excelência, Paulo diz, então existe uma forma absoluta que todo ser humano deveria viver. Vocês estão comigo aqui? Todo ser humano. Deus é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele tem a prerrogativa de prescrever, de descrever, de dizer como cada ser humano deveria viver. Exemplo, eu não sou o inventor do óculos, amém? Poderia ter sido eu o inventor do óculos, mas a pessoa que inventou o óculos, ele deu um sentido, ele deu um propósito. O óculos foi feito ou para proteger os seus olhos do sol, ou para viabilizar algum problema na sua visão, seja astigmatismo, seja miopia, seja qualquer outra coisa. O óculos facilita. Exemplo, eu tenho problema para enxergar de longe, então eu tenho que usar óculos para viabilizar a minha visão. Vocês estão comigo aqui? Eu posso usar o óculos para trocar uma lâmpada, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu posso. Mas ele vai atender a essa necessidade, sim ou não? Não. Porque ele não foi criado para isso. Vocês estão comigo aqui? Eu não sou o inventor da cadeira. Alguém um dia entendeu que a melhor forma de um ser humano se alimentar ou repousar o seu corpo seria o quê? Se assentar. E ele criou um objeto chamado cadeira. Eu posso usar a cadeira para trocar uma lâmpada, sim ou não? Sim. Mas irmãos, a finalidade para a qual a cadeira foi criada é isso, sim ou não? Não. Então, irmãos, preste atenção. Quem determina o sentido do que é criado é o Criador. Vou repetir, amém? Vocês estão comigo aqui, gente? E eu sei que talvez, exista alguém que diga assim: ah, Zulato, mas eu não acredito na perspectiva do criacionismo. Eu creio no evolucionismo ateísta. Ok, não tem problema. A questão é provar cientificamente se essa perspectiva científica se sustenta. Porque nós podemos fazer qualquer tipo de afirmação, irmãos. A questão não é o que afirmamos. A questão é se aquilo que afirmamos se sustenta. É se cientificamente nós podemos sustentar essa evidência.
Você está entendendo isso aqui? Porque, irmão, presta atenção, cientificamente falando, nós podemos apontar para a criação e dizer que por trás da ordem criada existem evidências significativas que existe um Criador. É possível olhar para o nosso mundo e perceber nele um design inteligente, ou seja, uma estrutura inteligente que rege essa criação. Irmão, presta atenção, se existe uma estrutura inteligente que rege o mundo em que vivemos, isso só prova uma coisa, é que existe um ser inteligente por trás, que é a razão para a existência de todas as coisas. Alguém pode dar um glória a Deus aqui e aplaudir o nome de Jesus por isso? Ou seja, você tem que ter muita fé para acreditar que tudo que você vê à sua volta veio do nada de maneira aleatória. Você tem que ter muito mais fé do que eu. Porque, irmão, presta atenção, é mais fácil ter fé para crer num Deus criador do que acreditar que tudo veio a existir do nada, de forma aleatória. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Mas, irmãos, a prerrogativa de definir o propósito do que foi criado é do Criador. Deus define esse propósito. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, há uma pergunta fundamental que antecede essa. E a pergunta é: Deus existe? Se Ele existe, há um propósito absoluto. Se Deus não existe, então, irmãos, cada um de nós pode fazer o que quiser da sua vida. Porque não existiria absolutos, um propósito absoluto para a existência humana, caso Deus não existisse. Vocês estão comigo aqui? Só que Paulo vai defender aqui nesse texto que Deus existe. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: meu irmão, Deus existe. Não, chacoalha ele, diga para ele: meu irmão, Deus existe. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? O nosso Deus existe. Dá uma glória a Deus aí. Na verdade, querido, presta atenção, a Bíblia nem diz que Deus existe, a Bíblia diz que Deus é. Nossa, pelo amor de Deus, vocês não estão comigo aqui. A Bíblia nem diz assim: ah, Deus existe. A Bíblia diz que Deus é. A Bíblia não se preocupa, irmãos, em provar para mim e para você a existência de Deus. Ela simplesmente afirma a sua existência. Porque Deus não existe, Deus é. Ele é a essência, Ele é a razão de tudo. Mas Paulo vai defender aqui a existência, o ser de Deus, em dois argumentos. O primeiro argumento dele é exatamente o que eu já disse para você: olhe para o mundo à sua volta. Paulo diz: se nós observarmos a criação, é possível perceber na ordem criada a existência de um Criador. E o segundo argumento de Paulo aqui no texto para defender a existência de Deus, irmãos, são os absolutos morais. Paulo diz: existem absolutos éticos e morais que norteiam a existência humana, que norteiam a vida humana. Uma das falas que o pessoal mais gosta, né, de tornar pública aqui nos nossos dias, né, na cultura que vivemos, é a seguinte: não existem absolutos morais, tudo é relativo. O pessoal gosta de falar isso, né? Tudo é relativo, não existem absolutos. Mas você consegue perceber que só essa afirmação, tudo é relativo, ela já é absoluta, sim ou não? Quando alguém fala assim, tudo é relativo, não existem absolutos, ele está fazendo uma contradição na própria sentença. Como é que ele pode afirmar que não existem absolutos e tudo é relativo, se tudo é relativo? É impossível, querido, presta atenção, é impossível sustentar a vida humana sem absolutos. Sem absolutos nós não damos conta de viver. Nós precisamos de absolutos para que a vida seja possível. Vocês estão comigo aqui? Exemplo, nós precisamos de medidas padrões, medida padrão, para construirmos as nossas casas. Nós precisamos de uma medida padrão, nós precisamos de absolutos para construir um automóvel, para construir um avião. Se não existissem valores absolutos para construção, para métrica, nada seria possível de ser edificado, nada seria possível de ser construído.
Você teria coragem de entrar num avião para viajar que você sabe que ele foi construído com medidas relativas? Uma parte dele foi construída com uma medida, a outra com outra medida. Você teria coragem de colocar a sua família dentro de uma casa que foi construída com medidas relativas? Um quarto foi construído de uma forma, o outro de outra forma. Olha, nós nem sabemos ao certo quais são os parâmetros que nós usamos aqui para construir toda a casa, mas tenha certeza de uma coisa: os valores que nortearam a construção são todos eles relativos. Alguém teria coragem aqui? Você teria coragem de comprar um carro que ele foi construído, que ele foi formado a partir de valores relativos? Alguém teria coragem aqui? Irmão, presta atenção: se nós não temos coragem de adquirirmos bens que são construídos com medidas relativas, por que a gente acha que a nossa vida, que é muito mais preciosa do que isso, pode ser construída a partir de valores relativos, querido? Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus! Se a nossa vida, que é muito mais preciosa do que um carro, do que uma moto, do que um avião, se não dá para aceitar um avião baseado no princípio do relativismo, por que eu vou pensar que a minha vida pode ser vivida assim? Ou seja, na visão de Paulo, Deus existe, e porque Deus existe, existe um propósito absoluto para toda a existência humana. Vocês estão comigo aqui? E basicamente, qual seria esse propósito? Qual seria o propósito para a existência dos seres humanos? De acordo com as afirmações de Paulo aqui nesse texto, o propósito da vida humana seria o seguinte: o plano de Deus para os seres humanos envolve que eles foram feitos para conhecer a Deus, adorar a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Vamos dizer isso juntos? Fala comigo: conhecer a Deus. Vamos lá, bem forte: diga, conhecer a Deus, adorar a Deus, amar a Deus, diga aí, servir a Deus. Diga para quem está do seu lado: conhecer a Deus, amar a Deus, diga servir a Deus, diga aí, adorar a Deus. Esse é o propósito para o qual Deus nos criou, amém, queridos? Conhecemos a Ele, adoramos a Ele, amamos a Ele e servimos a Ele. Presta atenção: essa sempre foi e sempre será a maneira mais saudável e frutífera de um ser humano viver. Ou seja, qual é a forma mais saudável e mais frutífera para nós vivermos? Vivendo para conhecer a Deus, vivendo para adorar a Deus, vivendo para amar a Deus e vivendo para servir a Deus. Só que perceba, para vivermos essa vida, que é o plano de Deus para todo ser humano, um elemento é muito importante. E qual elemento é esse? O elemento humildade. Ou seja, uma disposição de deixar Deus ser Deus na minha vida e de honrá-lo, celebrá-lo, amém? E reconhecer que Ele merece que eu viva para a maneira que Ele me criou. Tem alguém comigo aqui? Então, presta atenção, olha isso, gente. Então esse é o propósito de Deus: conhecer a Deus, adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Essa é a forma saudável e mais frutífera para a qual Deus nos projetou. Só que para eu viver dessa forma, eu preciso admitir que Deus é Deus e que eu não sou Deus. Que Deus é Deus, eu sou apenas uma criação de Deus, e devo me submeter ao propósito para o qual Ele me criou. O nome disso é humildade. É deixar Deus ser Deus na minha vida e passar a honrá-lo e a celebrá-lo e a me submeter ao propósito para o qual Ele me criou. Vocês podem dar glória a Deus por isso? Qual que é o problema? O problema que o texto que acabamos de ler nos apresenta é que, ao invés do ser humano humildemente aceitar o propósito de Deus e viver da forma como Deus o criou, o que é que o ser humano fez? O ser humano preferiu mudar
a forma como ele deveria viver e passar a se enquadrar, não mais ao propósito de Deus, mas a um propósito que ele mesmo estruturou para a sua vida. Vocês estão comigo aqui? Eu quero ler mais uma vez o texto de Romanos 1:18 até o 32 com vocês. Mas eu quero fazer a leitura desse texto agora numa outra versão, a mensagem, porque eu acredito que ela vai ajudar muito a gente a entender mais o que esse texto fala. Vamos ler até o 23, perdão. Presta atenção. Mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Volta lá. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Pode seguir? Abram os olhos e vocês vão poder vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno de Deus, por exemplo, e o mistério do ser divino. Pode seguir? Portanto, ninguém tem desculpa. Mas vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o seu sentido. Pode seguir? Eles fingem saber de tudo, mas são ignorantes sobre a vida, o sentido da vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Pode seguir? E então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, é o que vocês terão. Não demorou muito para que fossem viver em um chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Pode seguir? Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso, e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez, o Deus a quem bendizemos e que nos abençoa. Uma loucura total. Pode seguir? Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser um ser humano. Presta atenção no que você está lendo. Porque eles se recusaram a conhecer a Deus, a adorar a Deus, a viverem para Deus. Eles perderam a noção do que significa ser um ser humano. As mulheres não sabiam mais ser mulheres, os homens não sabiam mais ser homens. Pode seguir? Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram, mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum, isso pode ser chamado de amor. De modo algum isso pode ser amor. Volta lá, pode ir. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Gente, presta atenção no que você acabou de ler. Não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo lendo a condição da humanidade. Paulo não está aqui lendo a condição de um indivíduo específico. Paulo está percebendo uma mazela, Paulo está percebendo um caos, ele está percebendo um perigo, ele está percebendo uma doença presente na humanidade, por uma razão, porque a humanidade não quer se submeter ao propósito de Deus e quer construir um propósito para si. Só que Paulo diz, ao invés de eles adquirirem uma vida saudável e frutífera, negligenciando o propósito de Deus, eles adquiriram um propósito que os levou à destruição, que os levou a viverem de forma
totalmente infeliz, infrutífera, sem saúde, sem uma vida saudável. Vocês estão comigo aqui? Paulo vai dizer para mim e para você que tudo isso começa por um lugar. Qual é o primeiro estágio dessa vida que o Paulo está descrevendo aqui? O primeiro estágio dessa vida que o Paulo está descrevendo aqui é a negação de Deus. É não admitir a existência de um Criador e não desejar se submeter ao seu propósito. Ou seja, ao contrário da humildade que se sujeita a Deus e busca viver conforme a sua vontade, o oposto disso é o orgulho, que nega a existência de Deus, nega a existência de um Criador, nega um propósito absoluto e deseja construir um propósito para si. Tem alguém comigo? Diga glória a Deus. O texto bíblico diz para mim e para você que ao negarem a Deus, essas pessoas construíram ídolos para si e passaram a adorar a imagem das coisas criadas no lugar do Criador. Aí você pode pensar assim: ah, Vinícius, mas isso não acontece mais hoje, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê nas civilizações passadas, né? Nas civilizações passadas as pessoas se prostravam diante das imagens. Quando elas tinham algum dilema para resolver, elas tinham ali os seus ídolos caseiros e ofereciam sacrifício para que de alguma forma aquela entidade, aquela divindade pudesse solucionar o seu problema. Hoje nós somos uma sociedade evoluída, nós não temos mais isso. É verdade, mas isso não significa que nós deixamos de ser idólatras, que nós deixamos de ter os nossos ídolos. Porque presta atenção, irmãos, hoje os nossos ídolos podem não estar retratados em uma imagem, mas eles continuam existindo. Quando nós transformamos o dinheiro na razão da nossa vida, o dinheiro deixa de ser um objeto para passar a ser o quê? Um ídolo. Quando nós transformamos o sexo na razão da nossa vida, o sexo deixa de ser apenas uma coisa a ser desfrutada no contexto do casamento, né? Uma intimidade a ser desfrutada no contexto do casamento, e passa a ser o quê? Um ídolo. Quando nós transformamos a fama, quando nós transformamos a ascensão social, ou qualquer outra coisa, seja ela má ou seja ela boa, na razão, no centro da nossa vida, isso se torna um ídolo, porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, dando para a gente o sentido de realização, de propósito, uma direção para vivermos, isso deixa de ser algo para passar a ser um Deus. Ou seja, nós não nos prostramos diante de imagens, mas muitas vezes nos prostramos diante do dinheiro. Nós não oferecemos mais, né? Muitas vezes não oferecemos mais animais nos altares das imagens para cultuá-lo, mas tem muita gente que sacrifica no altar de Mamon a sua família para ter um pouco mais de dinheiro. Aí o amém sumiu. Sumiu. Muita gente sacrifica o casamento no altar de Mamon para ter um pouco mais de dinheiro. Sacrifica o seu relacionamento com Deus para ter um pouco mais de dinheiro. Ou seja, nós mudamos os ídolos, mas a sociedade continua sendo idólatra. Por quê? Porque não quer se sujeitar ao propósito de Deus e prefere construir imagens para si. Tem alguém comigo aqui? Irmão, presta atenção. Paulo não faz um salto aqui, porque a gente muitas vezes faz esse salto, né? Nós saímos da negação de Deus e já saltamos direto para as implicações éticas e morais. Paulo não faz isso. Paulo mostra que depois da negligência de Deus, existe um caminho a ser trilhado até chegarmos às implicações éticas e morais. E o segundo passo que Paulo diz que a humanidade segue depois de negar a Deus como Senhor da sua vida, como aquele que define o seu propósito, Paulo diz, é tornar o pensamento distorcido. Fala comigo, pensamento distorcido. O que é isso? Deus deu a todos nós, seres humanos, uma capacidade intelectual, amém, queridos? E podemos usar esse intelecto para o nosso próprio benefício e também para o benefício de outras pessoas. Mas quando nós recusamos a vivermos para Deus, quando nós recusamos a nos sujeitarmos ao propósito de Deus, o que acontece? A humanidade passa a usar essa dádiva que Deus deu, chamado intelectualidade, para
através da razão, para através do pensamento, justificar a sua forma errada de viver. Ela começa a dar uma forma, dar um sentido para justificar o seu comportamento distorcido, o seu comportamento desviado. A humanidade começa a usar a capacidade intelectual que Deus lhe deu para glorificar a Deus, com objetivos de legitimar a sua vida contrária à vontade de Deus. E aqui eu vou dar um exemplo disso. Amém, irmãos? Vou dar um exemplo disso. Todos nós aqui sabemos que o assassinato é pecado, sim ou não? Quantos concordam comigo? Quantos concordam que o assassinato é pecado? Levanta sua mão. Mas o que acontece? Porque nós não queremos nos submeter a Deus na sua forma de viver e desfrutarmos da vida sexual nos padrões, nos parâmetros que Deus estabeleceu, que é o contexto da família, para o surgimento de uma criança que vai ser cuidada nos parâmetros familiares por um pai e uma mãe, o que a gente faz? A gente começa a dar novos formatos para desfrutar a sexualidade. Só que tem um problema, irmão. Fazer sexo tem um risco. E qual que é o risco de fazer sexo? É ter bebê. Sim ou não? Você corre o risco. Aí o pessoal fala assim, não, mas dá para se precaver. Ah, meu filho, mas tem uns bebês que até com as prevenções eles são mais fortes. Bebê que fura DIU, né? Sim ou não? Bebê que consegue varar o preservativo. Ou seja, desfrutar da sexualidade envolve o risco da gravidez. Mesmo que você se previna contra isso, pode acontecer. Porque o sexo também é uma forma de reprodução. Sementes estão sendo liberadas ali para a formação de vida. Ele pode ser utilizado por prazer, sim ou não, queridos? Pode, mas também Deus o deu para a reprodução. Ou seja, fazer sexo pode se tornar uma criança. Aliás, há alguns meses atrás eu e minha esposa tivemos intimidade, e o resultado desse momento de intimidade é uma bebê chamada Valentina, que hoje tem 7 meses, né? Que é a coisa mais gostosa do mundo. Mas o que a sociedade faz? A sociedade entende que há esse risco em viver a sexualidade, que é o nascimento de uma criança. Então o que ela faz? Ela usa a sua inteligência para de alguma forma dar um fim à vida que surgiu. E ela tenta legitimar o assassinato de um inocente, chamando isso do quê? Aborto. Irmão, presta atenção, não existe assassinato que seja legítimo. Não importa onde ele seja, não importa em qual país ele seja. Não existe assassinato que seja legítimo. Presta atenção, o pastor André fala uma frase a respeito disso que eu acho sensacional. Só defende o aborto quem já nasceu. É verdade. Só defende a legitimação do assassinato de uma vida inocente quem já nasceu. Mas o que é isso senão um ser humano utilizando da sua capacidade intelectual para legitimar os desvios morais da sua conduta? Ou seja, porque não queremos lidar com a responsabilidade dos nossos desvios, nós preferimos legitimar o assassinato, preferimos construir toda uma ideologia e um sistema filosófico por trás que venha legitimar o assassinato de uma vida inocente, do que nos percebemos como responsáveis pelos caminhos errados que nós estamos trilhando. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Mentalidade reprovada. O texto diz que depois de os seres humanos adquirirem uma mentalidade reprovada, a Bíblia diz que o coração deles se torna obscurecido. Fala comigo, coração obscurecido. Escuta isso aqui, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as
fontes de vida. Presta atenção, querido, escuta isso aqui. O coração humano era visto por muitos pensadores da antiguidade como o centro da nossa vida, o centro da nossa motivação. Ou seja, do nosso coração deveria brotar a luz que ilumina todas as decisões que um ser humano deveria tomar. Só que o Paulo está dizendo que quando um ser humano se torna rebelde a Deus, negando a sua soberania e usando o pensamento para legitimar o seu desvio, ao invés de luz emanar desse coração, Paulo diz que o coração se torna imerso em trevas. E ao invés de brotar luz desse coração, o que brota são apenas trevas. É por isso que fica difícil perceber Deus da criação, é por isso que fica difícil perceber os atributos de Deus, porque o coração está escuro. O coração está em trevas. Dali não sai mais luz, dali não procede mais vida, mas o coração se torna escuro. Vocês estão comigo? Se torna obscurecido. O resultado disso, diz o apóstolo Paulo, é que os homens então passam a experimentar de um castigo de Deus, de um juízo de Deus, como resultado da sua rebelião, como resultado da distorção do seu pensamento e do escurecimento, da obscuridade do coração. Os homens passam então a experimentar de um juízo de Deus. Só que Paulo diz que esse juízo, irmãos, presta atenção, esse juízo não é literalmente Deus pesando a mão sobre a humanidade. Paulo diz que esse juízo de Deus é Deus entregar os homens aos seus próprios caminhos. Deus diz assim: é assim que vocês querem viver? É isso que vocês desejam? Vocês não querem viver debaixo da minha vontade? Vocês estão aí usando a inteligência que eu dei para vocês para maquinar uma vida longe de mim? O coração de vocês se tornou tão obscurecido que dele não brota mais luz. Vocês estão se inclinando constantemente na direção do mal. Não tem problema, essa é a vida que vocês querem viver? Então podem ir. E o texto diz que Paulo então entrega os homens às suas paixões. E como consequência disso, de Deus entregar os homens às suas paixões, Paulo diz que os homens perdem o sentido que significa ser um ser humano. Eles perdem completamente o sentido, eles não sabem mais o que significa ser um ser humano. Eles estão perdidos. Gente, presta atenção. Nós nunca vivemos em uma sociedade que tem tanto crise de identidade como a nossa. E por que nós temos essa crise de identidade absurda? Muito simples, é porque nós perdemos o sentido do que significa ser um ser humano. Mas o lado, por que perdemos o sentido do que significa ser um ser humano? Eu digo para você, porque a humanidade, a sociedade que vivemos não quer se sujeitar a Deus, não quer se colocar debaixo dos parâmetros de Deus. Ela prefere usar a sua inteligência para construir uma outra forma de vida que legitima o seu lado desviado, o seu caminho tortuoso. O coração está obscurecido, e Deus disse: é assim que vocês querem viver? Então podem ir. Vocês estão comigo, gente? E perdem então a noção do que é ser um ser humano. E o Paulo diz: onde é que a gente percebe que as pessoas perderam a noção do que significa ser um ser humano? Paulo diz: nas relações humanas. A maior denúncia de Paulo de que nós perdemos o sentido do que é ser um ser humano são as relações humanas. Paulo diz: você consegue perceber que eles perderam o sentido do que significa ser um ser humano? Porque a maneira como eles se relacionam mostra isso. Eles estão tão confusos na sua identidade de ser um ser humano, que eles não sabem nem mais ser homens. Eles não sabem nem mais como serem mulheres. Vocês estão comigo aqui, gente? Não sabem mais.
Eles estão tão perdidos na sua identidade que os homens não sabem mais ser homens, as mulheres não sabem mais ser mulheres, eles não sabem nem o que é amor. Eles chamam isso aí de amor, mas isso aí não é amor. Eles estão confusos na sua identidade. Irmão, presta atenção, na visão de Paulo, as distorções sociais que nós vivemos são apenas uma celeuma desse estado de rebelião que a humanidade escolheu viver em relação à pessoa de Deus. Não sabemos mais ser homem, não sabemos mais ser mulher. É apenas a evidência de que eu e você perdemos o sentido do que significa ser um ser humano. Agora eu digo para você, vocês estão comigo aqui? Pelo amor de Deus, vocês estão comigo aqui, gente? Se você quer aprender o que significa ser um ser humano, você precisa olhar para um ser humano chamado Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Se eu e você queremos aprender o que é ser um ser humano, porque presta atenção, ser um ser humano não tem nada a ver com ser hétero. Eu não ouvi um glória a Deus. Não tem nada a ver com ser casado. O pastor André falou aqui hoje na parte da manhã, ser um ser humano para Deus não tem nada a ver com ser hétero, não tem nada a ver com ser casado. Irmão, Jesus não era casado, amém? E nem por isso deixou de ser padrão de humanidade. Não tinha vida sexual, e nem por isso deixou de ser padrão de humanidade. Ele era homem, sim, mas presta atenção, irmãos, Jesus não era humano porque era homem. Jesus era humano porque se sujeitou completamente ao plano de Deus para ser homem. Jesus era homem porque ele diz assim: Pai, qual é a tua vontade para os homens? Qual é o teu querer para a vida humana? Eu me sujeito a isso, eu me coloco debaixo disso, e tudo que o Senhor espera que um ser humano seja, eu vou ser para o teu louvor, eu vou ser para a tua glória. Ou seja, você pode até não casar um dia, mas você pode ser um ser humano saudável. Você pode até não vir fazer sexo um dia, mas você pode ser um ser humano saudável. Porque Jesus não casou, não fez sexo, mas era um ser humano saudável porque se sujeitou à vontade de Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Não estou dizendo aqui hipótese nenhuma. Você está querendo dizer então que Deus não criou macho e fêmea, homem e mulher? Não, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas o que define ser homem não é ser macho e nem ser fêmea. O que define ser homem é ser imagem e semelhança de Deus. Ser imagem de Deus, isso é ser um ser humano. E é isso que Jesus nos ensina quando ele se submete completamente à vontade do seu Pai. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Ou seja, queridos, o que nós vemos acontecer nos nossos dias é apenas a consequência de um comportamento que começou lá atrás, quando nós, como humanos, decidimos não viver para Deus. E hoje as nossas relações sociais distorcidas, fora do parâmetro original, elas só mostram para nós que nós estamos doentes. As nossas relações, elas evidenciam para nós a celeuma, a doença que a nossa sociedade vive, um viver doentio. Perdemos o senso de humanidade, perdemos o sentido do que é ser homem, perdemos o sentido do que é ser mulher. Nós estamos tão confusos que a gente nem sabe vestir mais. Pô, não, gente, homem usando cropped não dá, gente. Vocês estão comigo aqui? Não, e tipo assim, se fosse uns camaradas bonitos, o cara tem a barriga do tamanho da barriga do Chicão e aparece de cropped. Pelo amor de Deus. Não que se tivesse uma barriguinha sarada justificaria o uso do cropped, amém? Deixa isso aí para as mulheres, amém? Nós nos tornamos confusos, queridos. Essa confusão é apenas a evidência de uma celeuma, de um problema muito mais fundamental, que é
a nossa relação com Deus. Vocês estão comigo aqui? Não saber ser homem, não saber ser mulher, perder o real sentido que é amor, isso é apenas o sintoma de uma sociedade que não quer se sujeitar a Deus na sua forma de viver. Paulo termina esse texto apresentando para mim e para você a solução. Na verdade, ele vai desenvolver essa solução um pouco mais adiante, mas caminhando aqui para o encerramento. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Paulo vai desenvolver a solução a partir da sua denúncia do problema. Na versão A Mensagem, nós lemos aqui o seguinte: o que levou o homem a esse estado de decadência é a sua falta de confiança em Deus. Amém, queridos? A falta de confiança do homem em Deus é o que desperta o furor divino. Ou seja, se é a nossa desconfiança de Deus que nos leva para esse lugar de enfermidade nas relações sociais, de distorção nas relações sociais, de não sabermos a nossa real identidade, de não sabermos mais sermos um ser humano, Paulo diz: a solução para isso está em voltar a confiar em Deus. A solução para isso está em voltar a depender de Deus, a colocar a sua confiança nele. Aliás, esse é o tema da carta de Paulo aos Romanos: o justo viverá pela fé. Ou seja, como é que a minha vida é consertada, Vinícius? De que forma eu conserto a minha vida? De que forma eu saio desse lugar de tantas distorções, coração obscurecido, pensamentos que maquinam a maldade, que negam o senhorio de Deus, para que eu possa voltar a caminhar conforme a vontade dEle e ter a minha vida alinhada aos seus propósitos? Paulo diz: eu e você precisamos voltar a confiar em Deus. Eu e você precisamos voltar a admitir que Ele sabe o que é certo, Ele sabe o que é melhor, e nos sujeitarmos aos seus pensamentos, e nos sujeitarmos ao seu querer, e nos sujeitarmos à sua vontade. Ou seja, é deixar Deus ser Deus na nossa vida, é deixarmos que Ele governe sobre nós. E isso tem a ver com confiar em Deus, com depositar a nossa confiança totalmente nele e na sua vontade. Só que isso requer de nós algo muito importante, irmãos, que é humildade. Eu termino dizendo para você uma história. A Bíblia conta a história de uma mulher. A Bíblia chama ela de Sirofenícia. A filha dela estava terrivelmente doente, e ela veio atrás de Jesus porque ela sabia que Jesus poderia fazer algo pela sua filha. Só que ela estava tão desesperada pelo estado em que a sua criança estava, que ela não veio como uma pessoa normal, ela veio gritando. E aquilo provocou um incômodo tão grande nos discípulos, que eles disseram para Jesus: mestre, essa mulher vem gritando atrás de nós, manda ela embora. Jesus vira para os discípulos e diz: olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. A Bíblia diz que aquela mulher ouviu essa fala, mas ao invés de ela se sentir ofendida com as palavras de Jesus, ela se aproximou, se prostrou aos pés dele e disse: sim, Senhor, de fato o pão pertence aos filhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Sabe o que essa mulher fez? Ela se humilhou. Ela reconheceu: de fato eu não tenho direito a isso. De fato eu não posso reivindicar aqui nenhum direito, bater no peito e dizer: eu mereço isso.
mas se pela tua graça você me der o que eu não mereço, eu sei que a minha filha pode ser transformada pelo seu poder. Se pela tua graça você conceder a mim aquilo que não está ao meu alcance, eu sei que a tua misericórdia pode transformar a minha vida e também pode transformar a vida da minha filha. Sabe o que Jesus disse para ela? Mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê, irmãos? Porque uma fé grande está ligada a uma humildade grande. Uma fé grande está ligada a uma rendição grande. Eu digo para você nessa noite, o caminho para a transformação da minha vida e da sua vida começa com a nossa humildade. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui nessa noite? Levanta as suas mãos, vamos dizer isso. Diga. Me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque, mais uma vez, o meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração. Diga, Lagoinha. Toque em mim com teu. Faz em mim, Senhor. Eu abro o coração. Abro o coração. Hoje aqui. Toque em mim com teu. Você pode dar a mão a essa pessoa que está do seu lado. Levanta a mão dela o mais alto que você puder. Nós vamos orar uns pelos outros antes de encerrarmos. E a nossa oração vai ser a oração de Jesus. A oração que Jesus nos ensinou, queridos. Esse vai ser o nosso direcionamento. Jesus orou e nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, na terra, como ela é feita nos céus. Levanta a mão de quem está do seu lado e comece a orar. Ore a Deus para que a vontade dEle seja feita na sua vida, para que a vontade dEle seja feita na vida dessa pessoa que você está segurando as mãos dela. Se você não sabe o nome desse querido irmão, pergunte o nome dele. E vamos orar uns pelos outros nessa hora. Vamos, levanta a sua voz mesmo, Lagoinha. Diga: Deus, faz a sua vontade em mim. Faz a sua vontade na minha casa. Faz a sua vontade na vida dos meus filhos. Faz a sua vontade, Senhor, no meu casamento. Nós queremos viver para a tua glória. Queremos viver para a tua glória. Vamos, 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 vamos. Levanta a sua voz e ora, igreja. Que sejamos intensos em nos submetermos ao querer do Senhor. Que sejamos intensos em nos submetermos à vontade do Senhor. Oh, nos rendemos a Ti. Oh, nos rendemos, nos rendemos, nos rendemos.
sujeitamos a Ti, Deus. Nos sujeitamos a Ti, Senhor. Oh. Vamos, clame Ele, clame Ele, clame Ele. O meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo. Diga: eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Oh, faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Toque em mim. Seus olhos fechados, por favor, suas mãos sobre seu coração. Esse é o perigo de quando nós trocamos a verdade de Deus pelas mentiras. Esse é o perigo, queridos, de quando nós não aceitamos nos submeter ao propósito do Criador e escolhemos viver baseados na nossa própria verdade ou na distorção da verdade, ou no acuar da verdade. Nós começamos a usar a mente para justificarmos a maneira distorcida que estamos vivendo. A gente vê tanto isso na sociedade que vivemos. Pessoas inteligentíssimas que usam a sua inteligência para justificar o seu roubo, para justificar tantas coisas terríveis. O coração fica obscurecido, falta luz, e a consequência disso é Deus permitir que essas pessoas vivam a vida que elas desejam, e as relações sociais começam a denunciar essa vida distorcida fora dos propósitos de Deus. Os homens não sabem mais ser homens, as mulheres não sabem mais ser mulheres, a compreensão de amor é totalmente distorcida. As relações denunciam uma vida fora dos propósitos de Deus. Mas nessa noite Jesus te chama para voltar. Ele te chama para confiar nele, para entregar a sua vida a Ele, deixar Ele ser Deus na sua vida. Alguns anos atrás eu tomei essa decisão e a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe, você não está diante de alguém perfeito, que teve uma história perfeita, sem nenhum tipo de problema. Pelo contrário, eu digo para todo mundo que me conhece: se você soubesse de onde eu venho, eu sou a última pessoa que deveria estar aqui. Mas um dia Jesus entrou na minha vida e ela nunca mais foi a mesma. E esse Jesus que mudou a minha vida e mudou a minha história, consertou os meus caminhos, Ele também pode consertar a sua vida. Por isso, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu entrego ao Senhor a minha vida. Diga: Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Recebe a minha vida. Eu confesso: Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto na certeza
de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nessa noite, fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero deixar Jesus mudar minha vida, mudar minha história, eu quero me alinhar ao plano que Deus tem para minha vida, eu quero viver para conhecê-lo mais, para adorá-lo, para servi-lo, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato. Eu sou alguém que um dia entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu estou longe, vivendo de uma forma tão confusa, e Jesus me chama de volta hoje. Se você é essa pessoa, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. E se você quer receber essa oração nessa noite, dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero conhecer você e eu quero orar por você. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos. Eu vejo mãos levantadas ali, vejo mãos levantadas aqui. Pode levantar, pode levantar, pode levantar. Isso, vamos aplaudir forte, por favor. Vou pedir que você que levantou uma das suas mãos, sem constrangimento, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Pode vir, vem, vem, vem. Não fica com vergonha não, pode vir, pode vir. Pode vir, isso, vem, vem mesmo. Vamos aplaudir quem está vindo, gente, por favor. Vem, 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 vem. Toque em mim com teu. Isso, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Faz em mim, Senhor, teu querer. Diga: eu abro o coração. Você que levantou uma das suas mãos, não fica no seu lugar, deixa eu orar por você, deixa eu orar com você. Toque em mim, toque em mim. Oh, oh, oh. Faz em mim, Senhor, teu querer. Você que está no online, você quer tomar essa decisão, você vai digitar para a gente hashtag eu decido por Jesus. Digite para nós hashtag eu decido por Jesus. Eu vi mais mãos que se levantaram. Não fique no seu lugar, deixa a gente orar com você, deixa a gente orar por você. Quero dar mais uma oportunidade. Você que levantou a sua mão, não saiu do seu lugar, sai do seu lugar e vem, querido. Não tenha constrangimento, não tenha vergonha. Nós queremos orar com você, queremos orar por você. Tem mais alguém? Sai do seu lugar e vem, deixa eu orar por você. Tem mais alguém? Eu vi mais mãos que se levantaram. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, Lagoinha. Você pode agradecer ao Senhor por essas vidas que estão aqui na frente. Ore comigo dizendo: Pai Celestial, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a ti. Diga: Pai, como igreja, nós nos comprometemos em amar, em servir, em ser com eles a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Então eu vou contar até 3, e eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já ama vocês, porque nós já orávamos por vocês. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Vamos juntos, vamos lá? 1, 2, 3, podem se virar, por favor. Abre o coração a ti. Diga: eu abro o coração. Hoje aqui. Toque em mim. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor.